Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao RConCast. Eu sou o Ralph e tenho o privilégio de estar fazendo esse primeiro capítulo nessa gravação incrível feita aqui dentro da nossa empresa. E a nossa empresa, agora o meu querido amigo Wenderson está mandando olhar para aquela câmera, então eu vou olhar para aquela câmera para dizer para você, seja bem-vindo aqui ao nosso RConCast, onde nós estamos aqui com a nossa estrutura montada para poder fazer esse registro. E o que a gente quer, na verdade? Dividir com vocês e compartilhar com pessoas o nosso propósito. A gente ouve falar muita coisa na internet, a gente vê muita gente falando de muita coisa, mas no final das contas, quando decidi fazer isso, com o apoio da minha equipe, com o apoio da minha família, com o apoio dos amigos, com o apoio de tanta gente que falou, faça isso, Ralph, é para a gente dividir a nossa bagagem, a nossa vida, a nossa experiência com aquilo que vai servir com certeza para alguém que vai estar vendo e vai estar ouvindo um pouquinho desse conteúdo. Então, muito bem, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou o Ralph, novamente, com 49 anos de idade. A Malu, que é minha diretora, sabe? Falou para eu falar um pouquinho da minha vida. Eu não sei se vai servir para muita coisa, mas vai que vai dar um corte bom, né? Então, nós estamos aqui... eu sou casado, tenho 49 anos, tenho 3 filhos maravilhosos e tenho a responsabilidade de estar à frente aqui da RCon. Para quem não conhece a nossa empresa é uma empresa que faz eventos, é uma empresa que promove experiências, é uma empresa que fornece infraestrutura ao mercado corporativo, que é o nosso foco, mas de todos os eventos imagináveis que vocês possam ter ideia, nosso negócio é fazer evento. E eu estou aqui hoje inaugurando esse momento. Então eu queria ser muito grato primeiramente a Deus por essa oportunidade, por a gente estar aqui dividindo um pouquinho do que a gente tem da vida. E por falar em vida, eu quero falar sobre propósito. Então o motivo da gente estar aqui é porque o nosso propósito é servir para comunicar e comunicar para unir. Debaixo desse propósito é o que eu faço um convite a você para que você acompanhe a gente nas redes em tudo aquilo que a gente vai começar a compartilhar por aí. Bom, sem mais delongas, como diria um saudoso amigo meu, eu não vou fazer nada sozinho, porque ninguém faz nada sozinho. Eu quero dividir aqui com vocês uma pessoa muito querida e muito especial, que está aqui com a gente, e eu vou fazer um breve resuminho, porque eu vou deixar ele falar um pouco sobre ele também, mas o nome dele é Rainer, e o sobrenome muito bacana, que eu sempre tenho um cuidado para falar, o nome dele é Rainer Budweg, e aí ele vai me corrigir se eu falei certo ou não, mas eu conheço ele pelo menos há uns 20 anos de janela, onde nós começamos a trabalhar na realização de eventos do grupo Votorantim. E esse cara incrível, que eu quero registrar isso aqui, não posso deixar de esquecer isso jamais. A nossa nova identidade visual, o contar da nossa história, tudo isso que a gente está divulgando, toda essa cara nova e tudo mais, e todo esse conteúdo tão bem cuidado, toda essa arte, eu tenho que agradecer aqui pessoalmente e estou muito honrado de registrar isso com o Rainer, que... Tirando esses protocolos, eu quero agora oficialmente apertar a tua mão e falar obrigado, cara. Prazer, sempre. Obrigado por você estar aqui comigo, obrigado por estar aqui com a nossa equipe e dizer para você que é um barato estar fazendo isso. Somos agora o RConCast, né? Graças aos meus amigos do cenário. A galera montou isso com muito carinho. Sim. Diga-se de passagem, né? Já falei para você, mas não vou deixar de falar para todo mundo, né? A nossa mesa de praticável de evento, onde eles deram um tapa, né? E ficou muito legal. Ótimo. E eu queria te apresentar para a galera, né? Mas eu queria dizer para você, antes de tudo, primeiramente, obrigado, cara. Obrigado, porque antes de começar aqui, a gente fez uma prece, né? Pedindo a Papai do Céu que abençoasse esse momento e que a gente pudesse dividir coisas boas com as pessoas. E eu estou muito honrado, cara, que bom que a gente está começando isso com você aqui. Então, Rainer Budweg, fica à vontade de me corrigir e conta um pouquinho quem é você para a gente começar essa jornada aí. Tá bom. É uma satisfação. Eu te falei ontem, eu me sinto extremamente honrado de começar o
o RConCast, né, que eu seja o primeiro. E uma correção, né? RCon não faz eventos. Ela não faz eventos. Ela cria experiências uau. Tá bom? Sensacional. Tá bom? Obrigado. Então, esse é um ponto. E a segunda correção, você obviamente está falando no inglês, então não é Rainer Budwig, Rainer Budwig. Budwig? Budwig. Budwig? Budwig. Budwig? É Uau. alemão. Né? Alemão, assim, claro. Mas aqui virou Rainer Budwig, vamos que vamos, né? Então tá tudo certo. Muito bem. E quem é você, então? O Rainer nasceu aqui de pais alemães, aprendeu português na escola e brincando na rua, só se falava alemão em casa. Então eu tenho a cultura alemã assim muito viva, né, para mim, né? E essa cultura alemã me ajudou muito aqui com os clientes alemães. Enfim, a gente já vai lá para os clientes, né? Mas eu tive essa cultura alemã dentro do Brasil. Então a gente teve de um lado aprendeu uma coisa e aprendeu do outro. E dos dois a gente pega, acredito eu, o melhor, né? Então a gente sabe das qualidades que nós temos aqui no povo do brasileiro, né? Da receptividade, do calor humano, que é fantástico e tal, que isso realmente faz falta quando a gente está na Alemanha. E de lá você traz pontualidade, traz eficiência, eficácia, competência, trabalho sério, planejado, organizado e tal. E a gente junta os dois e, olha, funciona, viu? É um caldo bom. Funciona Eu sou bem. suspeito para falar, cara. Tá. Eu lembro bem das nossas primeiras reuniões, quando a gente se conheceu. E sempre eu tive essa percepção aí, sabe? Por isso que eu falo que é muito feliz estar aqui com você por isso, né? Porque a gente falou aqui de propósito, de jornada, de tudo mais, e nunca imaginei que hoje estaria fazendo um podcast com você aqui e lembrando um pouco de tudo isso que a gente já fez lá atrás nas nossas conversas maravilhosas. Quando você me ligava, antigamente não tinha WhatsApp, né? A gente pegava e oi, e essa vozona sua assim, Ralph, tudo bem? Boa tarde, Ralph. E eu gosto de lembrar disso, né? E lembro das nossas visitas lá na agência, né? Sim, faz tempo isso. E lembro de todo aquele ambiente tão agradável, tão legal e de tanta criatividade, né? De coisas muito boas. Mas eu quero te pedir agora assim, nesse contexto sobre você ter nascido aqui, com toda a influência germânica e tudo mais, e toda essa adaptação Brasil e tudo mais, então você conhece bem as duas culturas, né? Teve um momento que você partiu daqui, né? E eu queria te deixar à vontade para você falar também a respeito disso. Como é que é essa experiência entre nascer aqui, crescer aqui, mas também voltar para casa, entre aspas, e não casa, não sei como é que seria isso, só para a gente ter uma ideia. Eu acho que a gente eu tenho uma ligação muito forte com ambos os países, é claro. E não posso dizer que não me emociono quando escuto o hino alemão também, né? E sempre tive essa dúvida se eu sou mais brasileiro ou sou mais alemão, né? Hoje vou encurtar bem a história, eu sei que eu sou mais brasileiro, então eu posso dizer 51% aqui, 49% lá. Me dou bem lá também. Mas me falta simplesmente o calor humano, o relacionamento, a comunicação aqui é muito melhor, né? Isso faz falta. Outra coisa que me faz falta lá é céu azul e sol, né? Então, quando a gente vai no verão passar as férias lá, a Alemanha, a Europa é linda, maravilhosa, né? Mas quem trabalha ou vai para a escola no inverno, o bicho pega, né? Se você não está acostumado com isso, aquela escuridão, tudo cinza, corrói a alma de quem nasceu aqui, né? Então isso, o que tem lá, Ralph, o que é muito legal é a capacidade de trabalho preciso, de reuniões rápidas, de pontualidade, de tudo funcionar. É uma coisa de louco. Eu sei que hoje em dia os alemães mesmo reclamam que muita coisa já não funciona como antigamente, mas quando você vem daqui, com os parâmetros daqui, e você chega lá, se o ônibus está atrasado, o trem está atrasado 10 minutos, 15 minutos, você fala, beleza, está normal, tudo bem, tá né? tudo bem. Mas o resto, tudo, como funciona, o cuidado que eles têm no atendimento, em tudo que eles fazem, foi vital para mim em muitos aspectos do trabalho que eu faço hoje. Então, organização de arquivos, enfim, você vai saber isso muito bem. Aliás, aqui na RCon, quando você
não só os arquivos, mas toda a estrutura física que você leva, né, na construção de uma plenária. Se você não tiver organização, tiver tudo arrumado, a coisa não funciona. É muito processo, né? Muito processo. A gente tem que ter processo. Então, isso, os alemães são mestres nisso, né? Então, a gente aprende isso, só que eles têm uma coisa mais engessada no sentido do relacionamento humano. Então, essa questão de falar com as pessoas, de falar com as pessoas com um sorriso, né? Então, muitas vezes eu tive reuniões que eu falava assim, a pessoa falou tudo certinho, mas podia falar com um sorriso que não dói, não custa e facilitava, né? É tudo sempre muito sisudo, muito sério, né? Então, sim, gosto mais daqui, né? Eu fui para lá porque eu tive um momento aqui em São Paulo enfim, de violência, de assalto, aquela coisa toda. A gente se desencantou na época, a família toda ficou muito assustada e falou, cara, não tem jeito, você se sente... Refém, né? Refém, desprotegido de alguma forma até tratado com injustiça no país, onde você é Caxias, você é empresário, você paga tudo certinho, CLT, impostos e tal. Parece que é a gente que está na contramão. Não deve nada. E aí, quando acontece, a polícia vem e... Vou só dar um exemplo, só uma pontinha assim, mas o cara, quando subiu lá para cortar o alarme, deixou a mãozona dele na parede com as digitais, né? Mas assim, nítido, né? E aí, quando veio a polícia, eu falei, vocês não vão não fazer serve foto, para não nada. vão fazer foto, pegar digital? O cara me olhou e falou assim, olha, não, você está vendo muito CSI. Ele falou isso para você? Ele falou, cara, não aconteceu nada, roubaram teu equipamento, tá no seguro, não matou ninguém, não machucou ninguém, cara, não vai dar nada isso aqui. Aí você fala, cara, limparam minha agência, cara, como não? Ficou o servidor, na época o servidor não tinha nada na nuvem ainda, né? Na época não tinha isso. E uns PCs velhos, mas o que tinha de Mac, máquina fotográfica, tudo que tinha de equipamento, scanner, foi tudo embora, numa tacada só, né? E ninguém imagina, né, o quanto é o suor disso, o quanto que a gente investe nisso. Porque eu vou pegar um gancho do que você está falando, mas para trazer agora para o Brasil a experiência de que quando você então cresce aqui e passa todo esse período em estudos e tudo mais, com toda essa brasilidade, você se adaptou super bem, já entendeu muito bem como é que eram as coisas, suportou até o momento e falou, poxa, eu tenho uma válvula de escape. E essa válvula de escape, teoricamente, foi pensar, vou para a Alemanha, né? Mas eu sei que acontece muita coisa, a vida da gente é uma roda gigante. Eu acho que isso as pessoas, às vezes, levam tempo para entender, que a gente passa as 4 estações e não tem por onde fugir. E, às vezes, por mais que a gente queira seguir um caminho, a gente não consegue. Tem gente que tenta explicar isso de N maneiras. Eu não vou aqui dizer qual é o certo, qual é o errado, mas eu sei que é interessante como para tudo existe um propósito, inclusive os nossos problemas. E a galera tem uma tendência a achar que problema, e óbvio, eu também não gosto, né? Mas, tem um lado bom, que não é bom porque você está vendo o lado bom porque não é com você. Mas isso já é clichê, eu penso, sabe? Para todo mundo aí falar muita coisa. Mas eu entendo que é o seguinte, você vai para a Alemanha, você vive experiências na Alemanha, depois você volta para o Brasil e em meio a um momento da minha vida, que aí eu quero te dizer isso, que com todos os problemas que a gente estava passando, eu me lembro bem, em meados da pandemia, né? E aquele processo todo. E, cara, eu queria te dizer que se você não tivesse conversado comigo naquela época, quando a gente começou a falar da RCOM, e eu andando com você aqui mostrando câmera, olha aqui, como é que está organizado. Eu lembro que você subiu aqui. Organizamos e tal. Cara, se não tivesse havido aquela conexão, independente do cenário que a gente estava, com os problemas que a gente estava, mas aquela conexão saudável, bacana que você teve comigo, hoje não estaria aqui essa marca, hoje não estaríamos aqui com essa equipe, hoje nós não estaríamos aqui de verdade, tendo assim um feedback maravilhoso. As pessoas estão falando para a gente, pessoas que às vezes eu nem lembro, eu peço perdão, inclusive pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, se eu esqueci de alguém, me perdoem. Mas o que tem de gente que mandou mensagem para a gente, ou não é, Malu? O pessoal falou pra caramba, né? Cara,
como que essa marca ficou assim, a identidade, a cara da R-Con, que era o que tinha que ser, sabe, assim, tipo, era isso para ser nesses 17 anos, mas eu falei, galera, tem um tempo, tem uma caminhada. Aí eu queria que você falasse com a gente sobre caminhada da vida, porque você já teve essa experiência negativa, saiu, depois volta. Eu queria que a gente entrasse agora numa linha de caminhada, porque o que te fez chegar até aqui? O que você vê desde a sua base? O que te trouxe até aqui que você pode dividir isso com a gente? Bom, para começar, eu acho que eu tive uma felicidade. Meu pai é artista plástico e por muitos anos teve uma agência de publicidade em casa, né? Então a gente tinha a casa e tinha um escritório do lado. Ele tinha uma equipe lá com 5, 6, 7 pessoas. E ele fazia muitas feiras no Anhembi. E na época não tinha essa coisa de não poder entrar criança e tal. Então ele ia de noite lá e me levava junto. E eu ficava encarregado de buscar café, essas coisas para todo mundo, né? E ajudar. E já fui picado ali pela questão da montagem de estandes, visual, iluminação, letra caixa. Tudo a gente observava e foi, né? Caramba! Então ali já Quantos anos você tinha, mais ou menos? Sei lá, 10 anos, 11 anos, não sei. Nessa idade, Nossa. na época não tinha nada É verdade, no né? Anhembi. Podia entrar lá e estava lá dentro, né? Não tinha essa coisa de equipamento de proteção e não tinha nada dessas. E andava lá e cada um cuidava do seu. Meu Deus do céu. E a outra foi que, na época ainda fotolito e as gráficas também. Meu pai, quando eu ia ver algum trabalho, me levava. Então, esse ambiente de trabalho com fotolito, com V-Arts, Pestap, essas coisas, estavam o cheiro da cola de benzina, aquelas coisas. Cara, né? e você sabe que você tudo no meu lembrou? DNA, cara. A minha mãe falou outro dia para mim agora, Ralph leva a Isadora para o trabalho. E eu lembro agora que minha mãe, como cabeleireira, acho que você vai lembrar disso que a gente falou lá nas nossas gravações, né? Eu pegava a bacia para ela fazer o pé das pessoas, né? A gente fala cabeleireira, né? Manicure, pedicure. Então eu pegava a bacia, colocava água ali, passava. As mulheres achavam barato eu pegar um creme e botar no pé da mulher. Eu achava engraçado, mas eram uns pezinhos, né? Você imagina, né? E eu com aquela bacia, e a minha mãe aqui na cliente, trabalhando e tal. E, cara, é muito forte para mim essa memória de eu ver a minha mãe trabalhando e também quando meu pai era segurança, vigia, eu ia dormir com ele na biblioteca, que ele era vigilante noturno. E um dos empregos que ele tinha era esse. Então, o legal de trabalhar com meu pai é que eu ia para dormir na biblioteca, a gente comprava sorvete, ele fazia alguma comidinha, a gente dividia e passava lá. Isso é uma memória muito forte para mim. E eu tô vendo que para você também, né? Sim. Mas ali me direcionou assim, né? E todas essas visitas, de alguma forma, nunca deixaram dúvida para mim de qual caminho que eu vou seguir. Eu sabia que ia trabalhar com comunicação. Então, essa coisa de achar orientação profissional, essas coisas, nunca tive problema com isso. Eu sabia desde o começo, não sabia exatamente o quê, mas ia ser comunicação. Legal. Né? E em algum momento a gente começou. Né? Comecei a trabalhar na faculdade, já tinha fazendo estágios, né? E fiz estágio numa multinacional, na house deles, depois em agências, e a gente começa a desenvolver. E em algum momento eu senti que eu não funcionava tendo chefe. Não dava. Né? Eu acho que você conhece esse sentimento, né? Melhor não falar nada agora. Então. Né? Então, algum momento você trabalha com chefe, você está começando a carreira, tal, então você escuta, mas daí você escuta uma coisa... conflito, né? É um conflito, você escuta e fala, cara, não é isso. Eu não faria assim, né? Então, não é isso. Né? E você fala, vai dar errado, e dá errado, né? Aí você fala, pô, mas o cara está lá, tem tantos anos a mais, um cara de sucesso, e eu começando, mas o que eu estou falando está certo. É verdade. Então, leva um tempinho até você entender que você tem que cuidar da sua vida. Você tem que tomar... Mas aí é a hora da convicção. Tem um lance na gente, né? Que quando a gente quer ter esse troço de falar, cara, eu quero fazer do meu jeito. Não é? E o do meu jeito é certo, né? E é interessante que assim, não tem dia, não tem horário, não tem período, não tem nada. A gente simplesmente entende que... E é engraçado, né? Eu não tenho dúvida, acho que com você também deve ter sido assim. A gente respeita muito, a gente é muito obediente com aquilo que tem que ser feito, a gente até faz aquilo que você já sabe que não é legal,
Mas parece que aquilo só vem para provar mais ainda pra gente, assim, aqui não é o teu lugar, né? Aqui é a hora que você fala assim, cara, não é isso. Não né? é isso, não é isso, né? A gente até vai bem, faz o trabalho, tá bem ali, né? Eu podia ficar a vida toda lá onde eu estava. Mas daí eu falei, não. E isso eu acho que foi em 96, 97, assim, faz um tempinho já, né? Caralho. É. E aí comecei, né? E aí comecei em casa, não tinha computador, não tinha nada. Na época estava começando a computação, na verdade, né? Então, um tio meu, ele me deu um computador velho dele, era um PC 486, eu lembro disso. Aquelas coisas ridículas, né? Clássico. Então, comecei com isso, e usando o bendito do Corel, né? Que eu abomino, mas na época era o que tinha de ferramenta, né? Mas assim, eu não sei se sorte, misto de sorte, talento, competência, ajuda, né? Papai do céu também acho que deve ter colocado algumas coisinhas ali para funcionar. O negócio cresceu muito rapidamente, né? Então a gente já começou depois de um tempinho já compravam o primeiro Macintosh, né? Na época era o Apple, né? Falava Macintosh, não era o Apple ainda, né? Mas aí você fez uma coisa que às vezes as pessoas... Eu participo de alguns grupos de network e aí eu vou falar para você. Você já fez uma coisa que muita gente não faz no próprio negócio, né? Que é reinvestir no negócio. Sim, né? o que tinha, né? Porque assim, a gente fica na marmita, a gente fica no arroz com feijão, mas com uma alegria na hora que compra um microfone desse, na hora que compra um monitor, ou então que tem um praticável que nem esse aqui, que a gente já sabe para o que vai servir. Hoje está servindo de mesa, né? Mas que tá uma mesa. Aliás, Natanael, muito obrigado, viu? Cadê o Natanael? Já chegou, Natanael? Ó, o Natanael tá aqui, viu, gente? Vou fazer uma quebra de protocolo. Tiago, seja bem-vindo, viu? Vocês não estão vendo ninguém aqui, mas eu sou obrigado a dizer, porque nós estamos aqui literalmente no nosso estoque. Então, senhores, aliás, parabéns, viu, Natanael? O Rainer adorou a mesa. Ele falou que dá até pra gente fazer um showroom depois. Tá bom? E vende, viu? E vende. E aí, o que acontece? Eu percebo que a grande dificuldade, e é isso que acho que é legal dividir com as pessoas, a tua bagagem da Alemanha, você percebe que lá, o cara que começa a empreender ou trabalhar, ele é muito mais favorável a reinvestir no próprio negócio? Isso está na cultura dos caras? Porque isso é uma pergunta difícil, porque isso é independente do país, isso é da pessoa, né? Mais da pessoa. Mas eu digo pela questão cultural. Parece que a gente aqui no Brasil, é pecado você, quando monta um negócio ou monta uma empresa, que você fala assim, cara, o cara já quer ganhar grana para fazer a festa de aniversário, de casa, o churrascão, mas ele não compra o Mac para trabalhar melhor. Eu tive. Bom, teve essa questão do que eu reinvestia, porque eu sentia que trabalhar com PC, enfim, me desculpem quem usa PC, mas até hoje eu não consigo. Tá tudo bem. Eu não consigo usar o PC, tem que ser os Macs, né? Não sou fã da Apple, não sou acionista, não cola adesivo da maçã no meu carro, mas o equipamento deles é bom, o hardware deles é muito bom. Né? Verdade. Então a gente usa muito da Apple, então teve esse investimento na época, hoje é caro, na época era muito mais ainda, né? Era muito, muito caro, mas realmente o equipamento entregava performance. Né? Essa questão do investimento, eu acho que vai muito de cada pessoa. O que você tem na Alemanha, a gente não consegue nem imaginar aqui, é a questão de estabilidade política, econômica e planejamento. Então, os caras, você sabe que se você comprar um equipamento hoje, se você vai financiar, assim, você consegue planejar. Aqui no Brasil é um negócio, A coisa muda na meia-noite, né? Vem meia-noite uma notícia, agora de manhã não é mais isso, depois aquilo. E teve algum ministro aí que falou uma vez, até o passado no Brasil é inseguro, né? É duvidoso, incerto, né? duvidoso, é incerto. Então, é justamente isso. E isso lá não. Lá o futuro é certo. Você sabe o que vai acontecer. Então, a questão de você investir lá, você investe com uma tranquilidade, segurança. É propício, né? Você vai para o banco e pega assim, estou fazendo isso, estou construindo esse patrimônio, o cara fala, não, beleza, tal, tudo tranquilo, é fácil. Não é, aqui é um Deus nos acuda, né? Verdade. Então, eu lembro também que tinha uma linha especial na época do BNDES, eu falei, eu vou para lá e vou, né, colocar Macs novos para todo mundo. Aí eles falaram, bom, você pode colocar computador novo, mas vai ter que ser Itautec. Simples assim, né? Simples, tem que ser nacional. Tem que ser nacional. Aí você fala, bom, então tá bom, então não, então vamos na luta, né? vamos colocar, né? Enfim, são esses desafios, mas assim, essa questão de reinvestir,
e sempre de se cercar de pessoas boas. Então, que também não deixa de ser um investimento. Né? Isso. Então, para mim... Principal, né? Principal. Então, para mim, foi muito marcante a passagem do meu irmão, que trabalhou comigo há alguns anos. Então, parecido com a história que você vive na RCom. Ele não trabalha mais comigo hoje, mas assim nós tivemos os anos assim exponenciais de crescimento da agência foi quando ele esteve comigo, né? Legal. E depois outros sócios que estiveram comigo também, todos eles de uma forma ou de outra muito relevantes, muito importantes, e de alguns colaboradores que eu peguei. Me lembro uma vez de um pai chegar para mim e falar: olha, é um bom menino, acho que ele vai dar certo, né? E o menino começou a trabalhar comigo, não sabia nem ligar o Mac, né? Então a gente ensinou tudo para ele. Hoje ele é dono de agência. Que legal. O Thiago deve estar com... Thiago? Então, Meu Deus, começou assim o Thiago? começou comigo lá, sim, estágio. Eu, assim, Cara. eu tinha um cliente que ele colecionava, até hoje coleciona carros, e tinha um mecânico. E ele falou: Rainer, eu tenho um mecânico que tem um filho que leva jeito no computador. Sabe aquelas coisas? Leva jeito. Aí você fala, já não entendi. sabe. Né? Olha que coisa legal a gente trocar essa ideia. Nunca imaginava essa história do Thiago, gente. Aí veio lá, uma vez no sábado, ele veio o pai do Thiago, com o Thiago, né? E, o menino é bom, eu asseguro, confio nele, é um bom menino, obrigado pela oportunidade, aquela coisa toda, né? Todo humilde assim. Cara. E o Thiago hoje é o que é, né? Então, Cara, é fantástico. E isso prova um negócio. É provável que quem vai assistir isso aqui também é o Claudemir Oliveira, que é o nosso parceiro do Seeds of Dreams Institute, lá de Orlando, que depois, mais para frente, a gente fala sobre isso. Só que eu aprendi uma coisa em 2016 com o Claudemir. E a gente foi visitar uma das empresas lá em Orlando, a Nordstrom. E aí ele diz que um dos discursos deles, quando fizeram a visita para o grupo, é de que... Qual era a pergunta? Como é que a gente faz para contratar bons profissionais? E aí eles responderam assim: aqui é muito simples. Aí chegou uma pessoa do RH e falou o seguinte: aqui, na verdade, nós contratamos bons filhos. Porque quem faz, na verdade, o trabalho para a gente são os pais. E eu estou falando isso porque você sabe que para cada um que está nesse estúdio aqui eu perguntei, entendeu? E aí todo mundo falou para mim que era bom filho. Então agora diz o Thiago que é para dar um tempo. Fala aí, Thiago. Muito bem, se você está me vendo agora com essa camiseta preta, na última fala que eu tive era o Thiago chegou. Então, Thiago, vem aqui em público, pelo amor de Deus. Gente, esse aqui é o Thiago. Muito bem, galera, o Thiago assim, ó. Oi, tudo bem? Agora, ó, o nosso... Até o... Não, o que eu achei legal é que o Danilo, ó, o Danilo coordena o estoque e tá aqui pra assim, é pra cá, mano. Bom, muito bem, o negócio é o seguinte, sabe por que a gente trocou de camiseta? Há quem diga que é porque a minha blusa branca estava estourando muito, eu estava muito pançudo aqui na imagem, né? Mas na verdade é porque a gente quer mostrar a camiseta nova, né? Então, assim, o que você está vendo agora vai encaixar com a próxima pergunta que eu vou inventar aqui. Não é inventar nada, na verdade a gente vai continuar o papo, porque o Rainer, ele estava contando sobre toda essa questão da vida dele e tudo mais, só que a gente quer dar o gancho aqui para entrar na marca e na história de tudo que foi feito para a RCom. O que você acha? Podemos dar seguir para agora? Vamos embora. Porque aí tem a ver com o seguinte, a gente estava falando de jornada, experiência internacional, né? Vida, família, influência do pai, influência da família, a decisão de seguir uma vida autônoma, de investir no próprio negócio, de seguir com aquilo que a gente sabe que é aquela decisão, deixar de lado toda essa questão da sociedade, política, todas essas coisas e focar naquilo que a gente quer fazer. Bom, agora eu estou diante do cara que deu foco naquilo que queria fazer e faz muito bem, eu sou suspeito para falar desse cara aqui que é você. E aí você fala para mim: Ralph, eu topo muito e curto muito trabalhar com a tua marca. E aí, do que você fez, como é que agora foi esse processo? E a gente falou de jornada e tal, mas
E agora essa questão sobre a marca da RCOM. Como é que foi esse momento? Eu acho que vou ter que voltar um pouquinho mais no tempo ainda, Ralf, quando nós nos conhecemos, né? Eu já te contei esse momento quando nós atendíamos a Votorantim e éramos responsáveis pela organização e fazer a criação de todo o evento. E eles nos falaram, você vai ter que trabalhar com a RCOM, né? E eu falei, ai, agora ferrou. Agora vai vir uma daquelas agências de evento, eu tô lascado, né? E nós tivemos a nossa reunião e quando você saiu, eu comentei na época com a minha sócia, eu falei, cara, é diferente. É um pessoal que pensa de outro jeito, eu acho que vai dar liga, vai dar samba, né? E depois daquela reunião inicial, que foi realmente a gente estava se conhecendo, você entendendo o que é agência, você também tinha outras experiências com agências de criação, né? Então os dois estavam, acho que com o pé um pouco atrás, né? Mas ali eu acho que foi lançada a pedra fundamental para uma relação muito bacana de admiração, né? Admiração mútua pelo que cada um sabe fazer. E eu sempre foco um ponto que é integridade comercial, né? Eu acho que esse foi o primeiro ponto onde a gente se sentiu à vontade. A gente sabe que nesses eventos, enfim, é comissão aqui, comissão ali, né? Eu posso falar isso aqui abertamente, sim. Funciona desse jeito. E às vezes tem algumas coisas que a gente realmente dança numa música que a gente não quer dançar. Exato. Né? E eu percebi que você também não tinha esse ritmo, né? Então acho que ali começou a gente teve uma afinidade. E depois foi aquela convenção e outras que nós fizemos em conjunto. Verdade. Onde eu falei, cara, esse time é fantástico, né? O cuidado, né? A gente sempre, enfim, eu vou ficar chovendo aqui no molhado e ficar puxando, né? Ficar só elogiando, mas funcionava, as coisas funcionavam. Então as coisas, o cliente pedia uma coisa, ele recebia aquilo e mais, né? E a RCOM sempre trazendo mais. Então não é um comercial aqui da RCOM, mas é assim, é o fato. E isso fez com que eu tivesse desde sempre uma atenção e um carinho muito especial pela RCOM, por você, pelo time todo e pela marca RCOM. E eu olhava aquela marca RCOM com aquele R e aquele com o O, com tracinho, e eu falava, cara, isso aí não é o que eu vejo, né? E eu nem sabia o que eu via, mas eu tinha uma leitura assim no subconsciente e eu falava, não é isso, né? E quando eu falo muito de marca, eu sempre simplifico isso e falo, marcas são como pessoas, são feitas por pessoas para pessoas. É por isso que todo mundo investe em comunicação, faz logotipo, identidade visual, o que é? As marcas são como pessoas, né? E o que eu vi uma pessoa, a RCOM, via uma pessoa de absoluta integridade, né? Uma pessoa confiável, uma pessoa para você poder trabalhar, poder contar com eles em qualquer momento, que ela sempre vai... Uma das coisas legais foi com a RCOM foi assim, o contrato fechado para o evento. Eu chegava lá e, sei lá, não me lembro mais, mas tinha, sei lá, não sei, 10 potes, tinha que colocar mais 5, porque o diretor pediu. Não, vamos fazer o contrato, não, coloca os 5, depois a gente vê como é que acerta, dilui ali e tal. Então, temos resolvido, né? Então, tinha muito isso. Eu falo assim, tem uma forma de ser da RCOM que não está traduzida naquela marca. Eu falava, não tem ali, né? E para mim sempre foi quase que um desafio pessoal trabalhar a marca. Então, mesmo quando eu fui para a Alemanha, eu te liguei 1, 2, 3 vezes, eu não sei. Sim. Sempre mantendo esse contato, né? Sim. E sempre com aquela coisa, talvez bem no fundo, que, aliás, lá com essa... Eu até fiquei te devendo um café que eu falava para você, você ia visitar lá. Eu vou te visitar, vou aparecer aí e aspirando também, por que não romper fronteiras, né? E na Alemanha ia funcionar muito bem a RCOM também, esse jeito de fazer o algo a mais, porque lá é assim, é muito... Se trabalha muito bem, mas está no contrato isso e até aqui, é isso que vai ser entregue, não tem nada a mais, nada. Eles não fazem. Se fizer, é contrato novo, adendo. Não, é assim, é aquilo. Então, esse colocar 5 holofotes a mais... Ou seja, o a mais, ele às vezes até... assusta, porque eles são... Mas, né, tem que ser aquilo que está no contrato. Eles são muito by the book, assim, né? Sim. Muito. E aí, quando eu voltei no meio da pandemia, entrei em contato contigo, né? Depois de 5 anos fora do Brasil, enfim...
feliz de ter deixado portas abertas, né? Todo mundo, os clientes todos felizes que eu tenha voltado, alguns me ligavam e tal, mas eu buscando entrar no mercado de novo. E aí eu falei com você e a coisa foi, né? Tem todo um processo aí, Sim. até a gente chegar a mexer de fato na RCom. E foi um processo que eu sempre faço, eu conduzo ele dessa maneira, falo com os decisores, falei com você, com a Rosana, individualmente, depois juntos, né? E a gente começa a entender muito daquilo que eu já tinha a percepção do que era a RCom, a gente começa a entender a motivação por trás de cada ação sua, da Rosana, de como é que vocês funcionam e tal, né? E a gente vê que existe uma pessoa ali, né? Para não falar da marca, né? Existe uma pessoa ali muito bonita, né? De uma beleza assim que ela irradia, ela contagia as pessoas, né? É carismática, só que ela estava mal vestida, né? Não estava com e não se apresentava. Isso eu acho que é o ponto principal. Além do mal vestido, não se apresentava da forma como ela tinha que se apresentar, né? Existia ali talvez um jeito assim, talvez um pouco humilde demais, um pouco assim, cara, eu não sou bom o suficiente para estar aqui, né? Então, Só bastidores, né? um pouco assim, né? E nessa conversa a gente vai desenvolvendo tudo isso. Então, hoje, quando a gente fala maestria em convenções, né? O que é isso? É tradução de palavras que a Rosana colocou. Sim. Né? A Rosana colocou, o Ralph numa house, ele é um maestro, né? Então, eu falei, olha, tá aí, vocês estão falando, o que é? O maestro, né? Então, a excelência nas locações, né? Quando dos retornos das pesquisas com os clientes, todo mundo, assim, uma palavra recorrente ali nas pesquisas é excelência. Então, vamos falar de excelência. Nós não estamos inventando nada, nós estamos pescando, né? A capacidade é pescar a palavra certa e colocar no lugar certo. Esse que é o ponto, né? Cara, que arte, né? tua, meu, é incrível. E aí a gente vai desenhando isso. E um dos pontos que a Rosana colocou, e eu me lembro disso nos eventos também sempre, era muito a sua calma na tempestade, né? Especialmente quando a gente lembra da Votorantim, nós tínhamos uma meia dúzia de loucos lá que achava cada um competindo para ver quem é o mais louco para mudar tudo 10 minutos antes do evento começar, né? É verdade. É um negócio que você falava, você podia ficar de cabelo em pé, jogar tudo para cima e falar. Não, e a porta tava para abrir, né? Então, Abre a porta. Façam vocês, né? Dá vontade de responder, né? E você podia estar fervendo por dentro, pode ser, mas assim, a aparência, não, tudo bem, vamos fazer, vamos ligar. Muitas adaptações, né? Muitas adaptações. Então, o que tem equilíbrio. Então, esse equilíbrio que você tem e coloca em tudo que a RCom faz, ele faltava na marca, né? Então, hoje, quando a gente olha o RCom, né, a gente vê, é matemático a marca, né? O O está no centro, o que é? Mas é o equilíbrio. Então, a pessoa, quando olha a marca hoje, ninguém vai pensar em equilíbrio ali, mas no subconsciente... Cara, que demais, pensa, né? Que demais. E, na verdade, aqui, quando a gente tem aquela animação hoje, né, que o O sobe e abre o RCom, ali, se uma pessoa com um pouco mais de atenção ao design vai entender o equilíbrio e falar, puxa, olha o equilíbrio que essa marca traz. É verdade, Tá? cara. Então, a gente começa a entender ali como funciona isso. E depois, eu acho que teve dentro disso, dessa questão sua, dessa fé que você expressa o tempo todo, né? Como hoje, quando nós começamos aqui com essa oração também, de trazer esse desejo seu de irmandade. Sim. Né, de juntar as pessoas. Então, isso explica as 5 cores que nós usamos, né? Então, obviamente, o vermelho, ele é muito intenso e acho que por muito tempo vai ser a cor principal da RCom. É uma né? referência, né? É uma referência. Mas, ficou legal o amarelo na sua camisa. Eu curti né? pra caramba. Ficou bacana, né? A página verde aqui do catálogo ficou bem legal também, né? E aquela página Esse azul... aqui, ele é sensacional. E aquela página azul da Effect ficou bom também, né? Verdade. Que legal, né? Puxa, então acho que de Verdade. vez em quando, né? E o cinza fazendo a mescla de tudo. Exatamente. Né? A serenidade. Então a gente explica tudo isso e vai trazendo valores que a gente identificou na fala com você e com a Rosana. E que é a nossa cultura, então. né? Exato, isso. Né? E aí a gente chega com muita facilidade, hoje, quando você fala do propósito da RCom, né? Servir para comunicar, ponto. Comunicar para unir. Né? É a essência. Só que depois que está feito, é fácil.
Né? A gente olha e fala, puxa, é isso aqui mesmo, né? Mas quanto tempo a gente conversou? Mas eu tive numa reunião semana passada, e nessa reunião, é uma reunião de network do BNI. E eu participo do grupo de Alphaville. E lá eu ocupo a cadeira de eventos corporativos e tudo mais. Coincidência, não? Né? E aí o que acontece? Tava lá o CEO do Hospital São Luís, que vai inaugurar agora, em Alphaville, vai mudar toda a região. O negócio é um empreendimento, 3 mil empregos, é um negócio muito legal. E aí foi feita uma pergunta para ele a respeito assim sobre como que você explica a longevidade da empresa, do negócio, e essa expansão, esse crescimento tão significativo e essa mensagem que a marca dele, ao chegar na região, transmite esses valores. E aí, na hora que o rapaz estava fazendo a pergunta, uma pessoa muito querida lá, mas soltou da minha boca na hora, cultura. E isso me remete muito a tudo que eu aprendi muito com os parceiros de trabalho, como eu te falei anteriormente do Claudemir. As imersões na Disney provam muito isso, né? N companhias de excelência em atendimento ao cliente. Mas o CEO ele começou respondendo sobre visão. Ele falou assim, se eu fosse o dono, eu não estaria aqui como um CEO. Não que ele colocou a posição sobre quem olhou e falou, é para lá. A gente vai seguir esse caminho, a gente vai seguir esse foco e a gente vai ser o melhor nisso daqui. E isso transcende de tal forma que cria-se uma cultura que nessa palavra está dentro dela, debaixo dela, né? Todos os princípios, valores, condutas, transmitindo isso no seu dia a dia. Então, eu vou te falar uma coisa que a rapaziada, o time todo que está aqui, né, com a gente e está trabalhando tão legal, né? Obrigado, viu, gente? Vocês estão fazendo isso aqui, está muito bom. Eu nunca pensei que trocar uma camiseta ia ser tão legal, né? E melhor ter feito assim. Estou até mais à vontade, para falar a verdade. E eu não consigo hoje imaginar a nossa empresa em outro caminho. Eu entendo que nós temos que ter a versatilidade. Pô, viemos uma pandemia. Você está dentro de um lugar que eu chorei muito aqui, porque falei, cara, a porta está fechada, os caminhões não estão saindo, né? E como que a gente vai voltar? E, ao mesmo tempo, com uma certeza de que se nós não estivéssemos levando equipamentos para algum local, ou uma infraestrutura, etc., nós poderíamos comunicar e ajudar pessoas à distância. Então, foi daí que surgiu o nosso trabalho de ter o assistente de Zoom. Sim, de ter o cara tocando musiquinha na reunião. Então, tem gente que vai ver essa imagem aqui, nossa, e vai lembrar. A gente fez um trabalho aqui com 75 produtores que estavam praticamente sem fazer qualquer outra ocupação para sobreviver. E na hora que esse cliente foi ao Hospital Sírio-Libanês junto com a Agência Central de Eventos. E a gente fez um trabalho em conjunto que foi incrível. Geramos ali 75 posições de atendimento. Tivemos que alugar um espaço aqui na Zona Norte, que é o Espaço Imensitá. E o pessoal do espaço falava assim, nossa, que maravilha, vai ter um evento e todo mundo de máscara, mas como é que nós vamos fazer e tal? Eu falava assim, calma, nós vamos apenas precisar do espaço para colocar 75 produtores aqui. A nossa plataforma, nós vamos montar aqui um hub, uma parte de conexão, e nós tínhamos um time técnico. Tiago, você lembra quantas pessoas estavam nesse time técnico? Que é uns 15 rapazes? 15 operadores? 15. Mais ou menos? 15. Uns 15. E olha, Rainer, é assim, a gente começou aquela reunião, a gente trabalhou acho que 2 ou 3 semanas dando treinamento online para os produtores, né? E no começo daquele evento, não tem como não começar um evento desse sem fazer uma oração. Aliás, eu quero deixar isso claro para todo mundo, a gente fala de oração porque a única certeza que a gente tem é a fé. Que é a certeza que não estamos vendo aquilo que a gente até gostaria, mas a convicção daquilo que há de acontecer.
E aí, naquele momento, nós fizemos uma oração com todo mundo. E aí, do nada, gravamos um vídeo também. E desse jeito que nem está aqui, tudo muito espontâneo, eu falei assim, gente, o que não era para acontecer, está acontecendo. 75 pessoas, mais de 1.500 pessoas conectadas, e o serviço vai acontecer. O que me marcou naquele evento, cara, foram as pessoas emocionadas na frente do computador, atendendo outras pessoas. Isso me marcou muito. E outra coisa muito legal foi que, passado esse tempo, estou eu saindo com a galera, eles já tinham almoçado, a gente estava com o evento no Allianz, saímos do Allianz, aí só eu fui almoçar, e do nada uma moça me para, assim, numa lanchonete, nessas aqui que ninguém me ouça, né? Mas a gente chama de mosca frita. Aí a gente estava no mosca frita de lá. Aí, na hora que eu estava pedindo meu lanche, eu não lembro, acho que eu fui almoçar mesmo. Aí ela me tocou assim, ela falou assim, eu te conheço. Eu falei, meu, tudo bem? Tudo bom? Quem é você? Tudo bem? E aí ela falou assim, você não lembra de mim? Eu falei assim, pelo amor de Deus, fala quem é você. Eu falei, tô te devendo alguma coisa? Ela falou assim, não, cara, você não é o Ralph? Aí eu falei, sou eu. Da R-Com? Sim, sou eu, ó. Pois é, eu trabalhei naquele evento que você fez com o Hospital Sírio-Libanês e eu fui uma das produtoras. Eu quero te agradecer muito, cara, porque aquele evento foi fundamental para aquele momento que eu estava passando na minha vida. Então aquilo me mostrou, cara, que a gente está no caminho certo. Com certeza. E que eu vou ter que falar uma frase que eu digo para todo mundo aqui que é verdade, né? Eu não comecei tendo, né? Eu comecei sendo. Então, tem pessoas maravilhosas que... Eu não vou começar a citar o nome de todo mundo aqui, para não ser injusto com ninguém. Mas existem muitas testemunhas disso. Você é uma delas. E de pessoas que sabem que, da nossa história, a gente não se vende pelo que a gente tem. A gente apenas divide o que tem. Sim. E dividir o que tem não se trata da parte ainda técnica. Eu estou falando de dividir o que nós temos como pessoas. E é esse que é o negócio. Então, quando eu ouço você falando da cultura da gente e vejo você contando essa história, eu disse para minha mãe, eu falei, mãe, o Rainer, eu nunca, sabe, eu agradeço a todos que me ajudaram até aqui. E quero agradecer em especial ao Rainer porque a gente conseguiu ter alguém que plantou tantas horas de trabalho, buscou tanta coisa, sabe? É como se fosse o livro da nossa vida, sabe? E você disse até uma coisa bacana que eu quero dividir isso com o pessoal. Não se trata de trocar o logotipo da empresa, porque, na verdade, o logotipo é a última coisa que acontece, né? E sim, na verdade, de como que a gente vai entender a história deste negócio. Sim. E eu vejo que hoje, o que eu quero dividir com as pessoas é que... é necessário que a gente tenha um objetivo. Me falaram isso uma vez. Ralph, tem um objetivo. Claro. Depois desse objetivo, é o seguinte, vai vir um processo. O processo, ninguém está dizendo para você que vai ser bom ou ruim. Ele é só um processo. Só que neste processo, você precisa saber como você vai encarar isso e como você vai sobreviver a isso. Mas mantenha o foco. Mantenha o foco. Manteve o seu foco? Então entenda que a vida é muito rápida e mexe muito comigo pensar que como é que esse negócio vai continuar, né? Como é que... Tem muita lenha para queimar ainda, Ralph. Como é que a gente, né, vai ver a continuidade disso? Como é que as pessoas vão entender que é um negócio, é um mercado, temos aí um monte de coisa para atingir, para conquistar, mas nós temos, acima de tudo, nós somos pessoas que... gente que cuida de gente. Então, a saída que eu encontrei na pandemia foi lembrar que você pode ter a tecnologia que for, mas é gente que cuida de gente. Sim. Falou, são sempre pessoas que fazem a diferença, né? E nessa história que você contou agora, tem duas lições
bem importantes. Uma é pressão cria diamantes. Né? Então, se nós não tivéssemos a pandemia, você jamais teria feito esse passo, essa decisão com esse evento, com 75 produtores e tal. Né? Então, a necessidade nos empurra para as coisas e aí você tem duas opções. Ou você sai fora ou você encara de frente e faz acontecer. É isso né? aí. Então, acho que é legal ter isso em mente sempre, que a pressão cria diamantes. Se você não tem pressão, você não vai ter diamantes. Você vai ter um carbono ali, vai ter um grafite, vai estar legal, tudo certo. Mas se quer um diamante, Sensacional. é pressão. Esse é um ponto. E depois uma outra lição que essa moça deixou, que eu sempre repito também, você só consegue colocar uma mensagem na cabeça de alguém e no coração dessa pessoa quando você a emociona. A emoção é sempre a chave de tudo. E ali ela teve algum momento, que a gente não sabe qual foi, devia estar passando um momento muito difícil e aquilo para ela iluminou o dia dela. É isso. Né? Então, assim, e isso ficou na cabeça dela. Então, quando a gente fala hoje na comunicação da R-Com, do criamos momentos uau, é justamente isso. Né? Obviamente, a gente não quer comparar um momento uau da excelência técnica de uma comissão, de uma plenária, com o momento que ela viveu. Sim. Deve ter sido uma coisa bem intimista, mas aquilo marcou. E eu tenho marcado para mim os eventos que nós fizemos nos hotéis, e assim, são coisas que eu falo, cara, você entrava na plenária e você falava, peque, olha que coisa louca isso aqui, né? É verdade, os efeitos com as luzes e som, enfim, a qualidade toda que tinha ali. Era muito uau, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que trazer muito na nossa comunicação e sempre entender que o que nós temos que tocar é o coração das pessoas. É isso. Né? Então, tem uma frase que é bem clichê também, mas eu vejo quantas marcas e quantos comunicadores, publicitários, quantas campanhas esquecem isso, que é sempre toque o coração antes de tocar o bolso. É uma lei muito antiga, né? É sempre tocar o coração. Né? Então, por que numa concessionária você faz o test drive? Você sentou no carro, aquele cheiro de carro novo, deu uma volta, tudo, não tem barulhinho, legal, tocou o coração. Como é que você vai pagar? Aí depois você vê. Não, os caras que nem o Gustavo Lima, né? 35. Teve um cara que lembrou de mim. O nome dele é Paulo Fax. Paulo Fax, queridão. Cara, se você vê isso aqui, ó, beijão no seu coração. Ele falou assim: Ralf, lembrei de você. Saí da concessionária com a minha Harley e eu levei uma Bíblia desse tamanho pra pagar. Então, mas tá feliz, né? O quê? Então, Ele, cara. Então é sempre esse gancho. E quando o pipoqueiro na porta do estádio faz a mesma coisa. É verdade. Então não é só BMW. Aliás, eu moro em Osasco, cara, e vou te falar, tem um abençoado lá que ele me pega o tal do bacon. Eu não sei, eu nunca vi isso na minha vida, cara. Ele despeja aquele negócio e aquilo entra no seu cérebro. A minha filha sai do treino da escolinha e ela fala, papai, pipoca, mas não tem nem como, não dá nem para discutir, sabe? Então, e o que é isso? É justamente sempre quando você pega a emoção. Então, quando nós temos isso na nossa... Assim, eu entendo que quem trabalha com R-Com, com você, conversa com você, enfim, as pessoas falam, aqui estou falando com alguém que me ouve, né? Que me respeita, trabalha com equilíbrio, tem essa questão do servir, né? A pessoa se sente... Todas as demandas dela estão atendidas e ela consegue realmente se dedicar ao evento e aos clientes dela. E quando você tem isso, você cria uma... Cara, aí é muito louco, hein, Rainer? A gente não tem cliente, cara, a gente tem parceiro. Então. Não dá para chamar só de cliente mais. Todo mundo aí, não é para puxar saco de ninguém, não é nada disso, não. A relação nossa é uma relação assim, é uma... Cara, quantos projetos que a gente faz de cenografia com audiovisual, tudo integrado, foi o cliente que chegou e falou, gente, eu queria que vocês produzissem isso, quero que vocês façam, eu acho que isso vai dar link. E, cara, o prazer que dá de desenhar tudo isso junto e falar, gente, tá aqui esse caminho. E aí parece que a sensação que eu tenho, que tem evento para mim, cara, que parece aquela excursão que a gente sai, e aquela excursão que é rápida, né? Não dura tanto tempo. Tipo a casa do Paraguai, sabe? Quando eu era pivetinho, que é com a minha tia. E aí você ia no busão, brincando com a galera. E quando você termina e volta para casa, dá aquele sentimento de assim, pô, que pena que acabou.
e a gente quer ver logo de novo, sabe? Aquela turma, a gente quer encontrar de novo. Porque você vê que a gente não falou de evento, e talvez as pessoas estejam até imaginando que a gente ia falar de evento. E o propósito do nosso podcast é mostrar como que a nossa vida é de evento, mas vai além disso, o que transcende disso, o que a gente passa. E nunca imaginei que ia estar aqui até emocionado, lembrando tanta coisa na minha vida e vendo você colocar a gente de forma tão assim, real, sabe? Eu acho que o que nós mudamos foi uma questão da roupa, que era necessário, né? O visual. Entendo que da cultura nós ainda temos alguns ajustes, né? A gente ainda fala muito que faz eventos, né? A gente faz muito mais do que isso, né? A gente sempre fala, a gente tem que botar na cabeça que nós criamos experiências uau, né? É sempre o uau, né? É isso que a gente arranca das pessoas, né? A gente vê o olho com a pupila dilatada, a gente sabe que está fazendo, está no caminho certo, né? Para não cair numa vala comum, né? Eu acho que é isso. Então nós temos essa questão da roupa, mas principalmente na comunicação, seja agora no podcast, seja nas mídias sociais, começar a mostrar o que a RCOM, como é que ela age. Então, quando a gente fala da cultura, muito quando a gente fala em relação a marcas como pessoas, né, é que como é que essa pessoa é. Então, uma coisa é como ela se veste, beleza, né? Mas a outra, como é que ela é? Como é que ela reage? Como é que ela fala? Como é que ela me recebe? Como é que ela me ouve? Como é que ela fala comigo? E no momento que a gente alinha isso e todo mundo fala a mesma coisa, né? E até o momento em tudo que eu estive junto com o time da RCOM, eu sempre tive uma ressonância única, assim, extremamente positiva, mas nós temos que mostrar isso para as pessoas, né? O mercado, a gente sabe como é que briga de foice, né? Então, como é que a gente conquista as pessoas, né? É trazendo essa verdade nossa, né? E eu acho que é isso que cada vez mais nós temos que evidenciar. Então, sim, fotos das plenárias, da excelência técnica, luz, som, é tudo lindo, maravilhoso, mas os nossos concorrentes também fazem. Sim, né? Excelentes, Tá? verdade. São muito bons. E talvez alguns até façam melhor. Sim. Né? Mas com o nível de atenção, com o nível de atendimento, né? Como a RCOM faz, eu duvido. Né? Então, é isso que nós temos que mostrar. Então, cada vez mais, o lado pessoal. É ali que a gente ganha as pessoas. É sempre assim, né? Em toda a comunicação. É sempre qual a vantagem que a pessoa vai ter de trabalhar com a RCOM. É esse atendimento, é o trabalho todo, é a forma com que as pessoas são ouvidas, como elas são atendidas, como é que se faz o trâmite comercial. Todas aquelas coisas de contrato que rodam no fundo, que na verdade ninguém quer ver, até faz aí assim e tal, né? Mas quando isso também vem tudo arrumadinho, correto, tudo feito conforme combinado, você, evidentemente, tem pessoas que não tem o que falar também, eu também já tive clientes assim, que não querem isso. Porque no momento que você coloca tudo organizado, fica difícil de você fazer os acertos. O jeitinho, né? O jeitinho que a gente é tão contra. Né? Mas tem muitos que buscam justamente parceiros sem o jeitinho. Né? Então, aí quando a gente faz isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos construindo um país mais justo. Dentro do que nos cabe e do que nós podemos fazer, nós estamos fazendo. Concordo. E um dos, assim, quando a gente ia voltar aqui, você falou dos perrengues, né? Puta, então, é verdade, você lembrou. Posso engatar já aí nos perrengues? Bora né? pro perrengue. Um dos grandes perrengues que eu vejo na comunicação de marcas é assim, eu vejo muitos empresários como você, conscientes, corretos, íntegros e tal, que falam assim, cara, esse mercado é foda. Né? E você acaba baixando um pouco a guarda e vai dançando conforme a música. E é isso que nós não podemos fazer. Né? Então tem eu não sei se algum músico, filósofo que disse o mundo estaria melhor se os homens de bem tivessem a ousadia dos homens de mal. Eu não sei, enfim. Eu já ouvi isso, hein? É verdade. Então, os homens maus, né, pensando, vamos fazer só um pequeno desvio, que esse domingo agora nós temos eleição. Sim. Né? Então, só pensando nos debates. Sim. Né? Então, você fala, homem mau, estamos cheios, né? Verdade. Né? Então, eles têm a ousadia. Tem. Eles vão lá e falam um monte de bobagem, mentem. A ousadia é algo assim... Mentem descaradamente, todos eles. Né?
Todas concordo. elas também, as candidatas e candidatos. Né? Sim. Não vamos fazer distinção aqui. Né? Verdade. E os homens de bem, o que eles fazem? Eles estão trabalhando. É verdade. Estão trabalhando. E estão quietos. É verdade. Então, quando a gente tem dentro das nossas ações, das nossas possibilidades, podemos levantar a nossa voz e falar, eu faço assim, eu faço da forma correta, nós temos que fazer. Sim. Né? E você, como outros dos meus clientes que têm esse olhar, às vezes me olham com ceticismo e falam, cara, mas estou fazendo o correto, a gente tem que destacar, eu tenho que enunciar, eu tenho que proclamar que eu estou fazendo o correto. Eu falei, sim, tem que fazer, porque não é o óbvio. Não é. Não é. E no momento que você começa a proclamar isso, o que vai acontecer? As pessoas que também estão corretas, também são corretas, estão cabisbaixas num mundo onde está tudo ruindo, elas falam, pô, tem um pontinho de luz ali, ó, tem um farolzinho ali, ó, tem um ali, tem outro ali. Deixa eu ver, deixa eu mandar meu currículo para lá. Deixa eu começar a trabalhar ali. Né? Então, quando eu vejo essa equipe aqui, eu vejo o pessoal, como o pessoal fala comigo, como eles me recebem e tal, o que a gente percebe? Poxa, eles estão vibrando junto. É isso. Né? Então, assim, são pessoas que, de repente, chegam, ficam mais tempo, saem, voltam, alguns ficam muito mais tempo, mas eles se sentem num espaço onde a cultura, não é para não falar as pessoas, ressoam, vibram conforme elas vibram. Né? E esse é o nosso perrengue. Nós temos que fazer cada vez mais, comunicar mais, mostrar mais e falar, ó, esta é a forma certa de fazer, é a forma que eu acredito que é a correta. E no momento que você faz isso, você vai ver quantas pessoas vêm ao seu encontro, que também estão escondidas pensando que não tem jeito. E é tão louco isso que a Malu, o Jeff e a nossa equipe estiveram numa agência essa semana e haviam vários pequenos stands. E é um momento de network para que você possa criar essa conexão e entender justamente com quem você está lidando. O que me chamou a atenção, e é uma coisa que eu também fui nessa agência, onde eu tive a oportunidade de dar algumas palestras algumas vezes, é a receptividade dessas pessoas para com a nossa equipe, que lembram, sabe, de mim, lembram da nossa história, que querem bem a gente. E lá é engraçado que assim, eu fico imaginando eles recebendo essas pessoas e tendo essa conectividade por conta da cultura, por conta da história, por conta de uma visão que a gente nem fez tanta propaganda, a gente não ficou gritando para os quatro cantos da terra, a gente realmente ficou nesse silêncio por muito tempo. E aí o que eu vejo é que hoje chegou o tempo. Chegou o tempo disso aqui acontecer. Olha só, tá aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo hoje, viu, rapaziada? Viu, Malu? Chegou o tempo da gente levar isso. Levar o quê? Viu, Renan? Você que está vindo ajudar a gente no estoque, precisa lembrar de um negócio importante. A gente não é o que a gente tem. A gente é o que a gente é. O que você é? No que você acredita? No que te faz caminhar para a gente conseguir seguir adiante? Essa semana eu tive agora, recentemente, num enterro, agora, anteontem. Mudou a agenda inteira da gente. E aí, eu parei para pensar um pouquinho, sabe? São momentos difíceis e que todo mundo no ambiente corporativo poxa, tudo bem, né? A gente... eu tenho umas regrinhas que é melhor não falar agora as regrinhas, né? Deixa as regrinhas de bastidores, porque deixa para outro momento, só um podcast de regrinhas da RCom. Mas o que me chamou a atenção é que é só no momento de dor que você de fato conhece as pessoas. Não é no momento de festa. Amigo é fácil. Né? Festa, sim, claro. E o nosso trabalho, muitas das vezes, eu vou falar agora em nome de muita gente que está atrás, né, lá da House Mix e dos bastidores, com essa camiseta preta de várias empresas, e eu acho que isso que é legal, a democracia da informação me permite fazer isso. Eu estou muito feliz de poder dizer isso. Independente de qual empresa a pessoa trabalha, independente do que a pessoa tem de função naquele evento, é
é muito duro, mas para quem vive do dia a dia, ele não tem o direito de... Ele não tem o direito de morrer, cara. Você acredita nisso? Sabe por quê? Porque o evento não para. Você é louco. E vai por mim. Eu não desejo para ninguém. Outro dia caiu um stand. Pelo amor de Deus, cara. Aí você fala assim... Tem gente que fica feliz de ouvir a notícia que um fulano derrubou stand. Não entra na minha cabeça isso. Ou seja, o nosso mercado, as pessoas que a gente trabalha, tem tanto trabalho para ser feito, mas tem tanto trabalho, que não é desejando ao outro algo ruim ou querendo tirar do outro para que você tenha algo. É o contrário. Exatamente. A matemática é outra. A matemática é que neste processo do mar agitado que faz bons marinheiros, né? Então, o que acontece? Na hora que o mar está agitado, e é ali que você vê que você tem que sobreviver, de duas uma. Ou você tem um outro para te ajudar, ou você vai morrer. Então, não é uma opção, diante de um problema, a gente recuar. Talvez, assim, na área de eventos, tem ex-tudo. Ex-engenheiro, ex-médico, ex-advogado, ex-piloto, tem tudo, cara. E muitos vêm pelo dinheiro, pelo momento, o dinheiro fácil, o dinheiro é a diária, tal, não sei o quê. E você sabe o que eu percebo? É que a maioria de nós, eu falo pela categoria um pouco aqui, não tenho nenhuma autoridade certificada, mas eu falo pelo menos da RCOM, eu luto para que aqui dentro, daquela porta para dentro, a gente não viva a naturalidade do mundo que a gente tem hoje. Exato. Mas é isso. E diante disso, a minha busca de transmitir isso para as pessoas, isso se deu sempre no atendimento. De dizer para a pessoa, ou lá na Votorantim, ou em qualquer outro cliente que a gente esteja atendendo, todo mundo é importante. Cara, quando você nos trouxe aquele texto, sabe, que toda pessoa precisa ser tratada com respeito, sabe? Isso aquece o coração. Mas o texto nada mais é do que colocar em linhas o que você me disse, né? Nada mais isso. Mas né? E era uma preocupação de como traduzir isso para as pessoas. Sim. Então, existe essa jornada. Eu não sei se a gente fez aqui a melhor gravação do mundo, o melhor podcast do mundo. Não tô. Com certeza não. Né? Tem um monte de erro aqui, né? A gente errou um monte de coisa, mas acho que tem uma coisa muito legal que está acontecendo aqui. A gente está caminhando para um propósito, que é realmente contribuir com a gente mesmo e com o outro. Começa com a gente, né? Essa troca, que maravilhosa. Eu, mais uma vez, só tenho que te agradecer. Mas eu queria saber de você... Aí tem uma pergunta que a Malu fez, para não esquecer, né? Que é assim, o Rainer de hoje, se ele pudesse mandar um recadinho para o Rainer lá atrás, com 12 anos, visitando um stand, uma feira com o pai, o que o Rainer de hoje... Essa pergunta, Malu, antes de eu... Aliás, não é nem da Malu a pergunta. Agora que eu lembrei. A pergunta é sua, né, Tiago? A pergunta é do Tiago. Então, a pergunta do Tiago, com autorização da Malu, entendi, e com apoio do Wenderson, e com a minha leitura, e com a aprovação de todos, né? A pergunta é... Qual seria... Parece coisa de filme da Marvel. Você estava assistindo algum filme da Marvel vendo esse negócio, né? Aquela coisa meio... Viagem no tempo. Eu não sei. Mas qual que é a ideia? O que você diria para esse cara? Você consegue dizer alguma coisa nesse sentido? Quando eu li essa pergunta, eu fiquei pensando nisso, né? Mas eu não pensei no Rainer de 12 anos, que eu acho que 12 anos eu não tinha nem capacidade para entender qualquer coisa nesse sentido, né? Mas talvez para um Rainer de 30 anos, eu acho que eu comentaria hoje, foque muito tempo, assim, pegue uma semana, um mês, se for o caso, e se concentre em definir e ter clareza quanto ao seu propósito pessoal, né? Então, acho que isso é uma coisa...
sempre com esse cuidado, que hoje propósito virou um termo muito, enfim, carne de vaca, né? Então Sim. tem que pensar um pouco a respeito. Então não fazer isso com rapidez ou achando que é isso. Não, pensa um pouco, né? Sim. E eu tive esse propósito de alguma maneira sempre muito claro para mim, mas me desviei dele. Então eu fui para o mundo, uma parte do meu caminho como publicitário, na publicidade promocional, na publicidade de marcas com as quais eu não, digamos, a vibração, eu não ressoava ali, né? A gente vai fazendo, por quê? Porque paga as contas, é um cliente legal, uma marca legal, a gente se deixa cegar pelo ego, né? Que a gente fala, eu atendo essa marca, os caras são bons, porque tem, né? Então, aquela coisa. Então, ter muito cuidado nisso, ter muito claro esse propósito, e por mais difícil que seja segui-lo, siga, porque as portas se abrem, né, com uma facilidade enorme quando aquela coisa começa, quando você começa a viver o seu propósito de verdade, né? Então, ter muita clareza, realmente buscar, se esforçar, buscar, se for apoio de pessoas de Sim. fora que trabalham com isso, qual que é o seu propósito e como é que eu posso atingi-lo? Isso vai ser muito bem naturalmente, bem fácil, né? Então, fazer isso, eu acho que isso é essencial. Foi o que, no momento que eu fiz isso, a minha vida mudou, deslanchou em todos os quesitos, né? E eu comecei a trabalhar com as pessoas que eu seleciono. Então, hoje eu realmente trabalho com essa felicidade de poder escolher com quem eu trabalho, né? E isso é muito bom, isso é muito gratificante, mas eu levei muitos anos para chegar nessa consciência. Então, se for, cara, tenha muita clareza do que você quer fazer. E nem todo mundo tem que ser empresário, né? Não dá. Então, assim, onde que eu quero trabalhar? É naquela empresa? Tá bom. Então, foca lá, se esforça, manda o teu currículo. É uma empresa que os seus valores você vê representado ali? Beleza, então se esforce e fique lá. Então, hoje existe essa cultura de pensando nesses mega clientes que nos atendemos, né? Sim. Existe uma cultura ali quase que de cada 5 anos você tem que mudar. Se você ficar mais de 5 anos numa multinacional daquelas, quer dizer que você está estagnado, não tem vontade de crescer, não tem ímpeto, você é um Tem fracassado. tanta coisa sendo jogada, né, então. cara? Então, assim, tenha clareza. Se você está num lugar onde você é bem tratado, você se sente respeitado e sabe que aquilo que você vive é refletido ali, cara, você está no lugar perfeito. Você chega no flow. Então, aí a coisa anda. E aí é automático, né? E é algo que traz para a nossa vida o cuidado de que tudo é algo tão rápido que a gente não percebe. A gente acha que o tempo está no nosso controle, né? E, na verdade, essa é uma tremenda ilusão. é uma baita de uma ilusão. E, cara, para mim é muito forte tudo isso, sabe? Ter feito assim, tá aqui hoje fazendo isso, realmente dividir com as pessoas, porque eu já ouvi da minha época e minha geração o seguinte: para que você vai dividir algo com alguém? Entendeu? Para quê? Então, assim, em cima disso, a pergunta a gente vem de uma geração de que eu tenho que destruir o meu oponente para eu ser feliz nas minhas conquistas, e tudo isso eu acho que, sabe, só mostrou o tempo até agora que quem está vivo viu que isso não serviu para nada. E a questão de vocês, acho que assim, o equilíbrio, eu gosto muito dessa palavra. Eu gosto realmente da palavra equilíbrio, porque para mim as quatro estações do ano, algumas delas a gente não gosta de passar, mas elas são necessárias. E essa necessidade é o ciclo, né, cara? É um ciclo que a gente vê a vida em movimento. Então, não estou aqui filosofando, nada disso, mas eu vejo que muitas pessoas precisam de uma ajuda para seguir um caminho de decisão emocional, espiritual, físico. Eu, no meu caso, eu fico ouvindo uns caras que eu gosto pra caramba,
para eu falar na frente do espelho, "Oi, Ralph", você entendeu? Agora, falar isso para um cara que jogou basquete, comia 12 pãozinhos, filho, pelo amor de Deus, né? Então fica difícil. Mas eu tenho a minha consciência daquilo que preciso mudar para melhor. Porque aí eu olho ao meu redor, eu quero curtir meus filhos, sabe? E eu acho que o que fica aqui para todo mundo é uma mensagem de que realmente a palavra propósito ela tem que ser olhada com mais atenção. Concordo com o que você falou mesmo. O propósito, o que nos move, o que mexe com a gente, é necessário até pedir ajuda, né? Sim. Eu sou totalmente favorável. Tem gente que condena a terapia, psicologia. Gente, isso é de uma falta de conhecimento absurdo. Eu acho que sim, a gente tem que tomar cuidado com alguns conselhos que não vêm com uma base que, de fato, ela vai te colocar melhor. Eu tenho um certo cuidado com isso, né? Mas o que eu penso é, cara, é importante a gente investigar e falar, cara, vou buscar melhoria nisso. Quando você tem o propósito, você deixa de ficar a esmo. Né? Isso. Né? Então, aquela imagem do galho numa lagoa e o vento sopra, vai para tudo que é lugar. Né? Isso. Quando você tem um propósito, você tem um foco, você tem um farol, você tem um norte. Então, quando uma marca tem isso, e ela sabe para onde ela está indo, todas as ações que ela vai fazer, ou a proposta que ela recebe, ou de orçamento, ou de fusão, ou de aquisição, ou qualquer coisa, isso aqui conversa com o nosso propósito. Está dentro do nosso propósito. Se estiver dentro, beleza, avalia. Se não tiver, nem conversa, por mais tentadora que seja a opção. Então, as pessoas, assim, não o empreendedor, mas o colaborador, recebe uma proposta de uma outra empresa. Ah, mas perto de casa, vou ganhar mais, ou vou ter um pequeno acréscimo de salário. Ele começa a cogitar aquela mudança. Mas calma aí, faz sentido para você ir para lá ou não? Né? No sentido o que você enxerga de verdades no mundo, você se vê refletido ali. Se não tiver, não vá. Você vai ser infeliz, você vai ficar lá, você vai ficar feliz 1, 2 meses com o cheque que você vai receber. No 3º, 4º mês você fala, puta, aqui o chefe é um porre, aqui isso aqui é isso. Não dá para continuar. Não dá. Não tem como. Então, muita clareza nisso. O propósito é isso. Né? Eu gosto muito dessa definição. E gera felicidade, né? Sim. Eu tenho uma definição de propósito, porque todo mundo faz a sua definição de propósito, né? E quando eu faço as minhas palestras, eu tenho uma que é muito simples, que eu fiz, que eu acho que traz o que é o propósito. Um propósito estimula o bem. Ele exalta a ética, dignifica o respeito e valoriza a justiça, apoia o empreendedorismo, investe em desenvolvimento e celebra a sustentabilidade. Um propósito serve o ser humano e constrói integridade. É isso que um propósito faz. Quando você tem um propósito claro, desenhado, é isso. E aí todo mundo que vai falar com essa marca, vai falar com essa pessoa, entende do que você está falando. Né? Quando a gente vem aqui para a Ricom e, assim, o cliente vem para cá, ou que recebe um catálogo, um portfólio seu, ele não quer saber se você está usando um LED com tal definição, se tanto é 1 metro, se a luz é isso, se o som é aquilo, quantos canais. Ele está pouco se lixando. Né? Ele não quer saber isso. Né? Eu sempre falo disso. A gente tem uma tendência sempre a focar naquilo que nós temos, nas competências técnicas. E a competência técnica ela tem que existir, é óbvio que sim. E tem que ser a melhor. Mas ela tem o lugar dela. Tem o lugar dela, acabou. Ela só tem o lugar dela. No momento que você começa uma apresentação e você mostra algumas imagens das realizações do time da Ricom, ele entende onde está. E se você fala tudo isso, ele é baseado em cima do nosso propósito, que é servir. Então, eu estou servindo, eu estou à sua disposição, estou aqui para ouvi-lo e atendê-lo, né? Atender às suas necessidades para que você comunique a sua mensagem para o seu público, nessa questão da comunicação. E tudo isso com um foco, unir as pessoas. A pessoa fala, cara, olha que visionário isso. Nós estamos servindo para comunicar para unir. Nós estamos unindo as pessoas. Se você chegar com uma mensagem dessas, quais as marcas hoje, quando você falou, você acabou de falar disso, né? Então, você vê, o nosso propósito, ele não é uma invenção, é o que você acredita.
né? O que você traz aqui na RCOM é juntar as pessoas. Sozinho, você não vai a lugar nenhum, né? Você pode talvez ir mais rápido num tiro curto, mas você tem uma visão maior, né? Você já está pensando, o que vai ser da RCOM quando eu me aposentar? Eu falei, Ralf, tem chão ainda, né? Tem chão, né? Tem, graças Mas a você Deus. tem muitas pessoas boas na equipe que você pode, com certeza, considerar aí como é que você vai fazer essa continuidade, né? Tudo então, eu acho que tudo é um movimento orgânico que a gente tem que estimular e trazer essas pessoas boas para dentro da RCOM, valorizá-las ao máximo e, com esse processo todo, a seleção também dos clientes que você atende, ela ocorre naturalmente. Tem algum momento que você vai falar, esse cara aqui, ia ser um evento fantástico de faturamento e tal, mas faça com outro, que eu quero ter a minha paz. É isso. Né? Tem lugar para todo mundo. Exatamente. Rainer, cara... Gente, eu não sei vocês, mas eu curti pra caramba esse negócio, hein? Muito bom, hein, meu? Aí tá faltando uma pergunta ainda, né? Tem mais pergunta para fazer ainda? Não tem? Tem uma, já era? Meu, eu tô assim, na boa. Aliás, se você quiser fazer a pergunta, até a gente faz. Não tem problema. Isso que é bom lidar com o que é organizado, né? Quem tinha que fazer a pergunta era eu. E ele que tá fazendo. Sensacional. Eu lembro que a gente estava falando alguma coisa a respeito... Eu acho que isso aqui foi atualizado, né? Isso aqui foi atualizado. Tá. Tinha uma pergunta no outro. Foi no outro? Deixa eu ver aqui da Malu. Eu tinha uma resposta aqui que eu tinha pensado nela. Poxa, cadê? Deixa eu ver aqui. Eu tô naquela fase que agora faz assim, das 1 ainda vai para trás. Vamos lá. Bom, deixa eu ver. Tá, eu acho que tinha alguma pergunta assim no sentido, não achei aqui agora, mas alguma coisa assim, o que eu deixaria de mensagem final, alguma coisa nesse sentido. Não, tem aqui sim, a conclusão agora. A gente já vai para o final, realmente. Qual que é as palavras... esse negócio de... As últimas palavras, nós temos que mudar esse texto, hein, meu? Pelo amor de Deus, hein? Esse negócio de última palavra... Eu não me vem com esse de última palavra de novo, pelo amor de Deus. Então, reconectando... Então, é o seguinte, né? Vamos concluindo aqui o nosso caminho, a nossa conversa maravilhosa. Eu vou te deixar aqui totalmente à vontade para colocar palavras na mesa do que você quer deixar com a gente aqui. Na verdade, não é nenhuma não estamos reinventando a roda, não. Vamos só colocar em palavras uma coisa que você faz também, né? E que eu entendo que o time da RCOM também faz, que é seja tão bom naquilo que você faz, que quando alguém for falar do segmento que você atua, a primeira pessoa que eles pensem seja você. Né? Sensacional. Então, eu tenho isso muito com os meus clientes. Eu acho que todos eles, quando eu penso em comunicação, publicidade, alguma coisa, a cabeça deles, o que eles pensam é o Rainer. Né? E eu, para mim, quando eu penso em criação de experiências uau, né? Falando convenções, qualquer coisa, qualquer cliente meu, eu falo, é RCOM, não tenho o que falar. Né? Então, quando você tem esse foco de sempre trabalhar e entregar excelência, com qualidade, enfim, com tudo, mas assim, focar sempre na melhora contínua. A gente estava falando disso no começo aqui da nossa conversa. Trabalhe para que você seja a referência no seu segmento, na cabeça do seu cliente. Acabou. É isso. Amém. Muito simples. Amém. É simples. Eu vou dizer para você que lá faz um tempão atrás, um dia eu sonhava em ter uma emissora de TV, você acredita? Por que não? E eu me lembro quando eu fiz as primeiras videoconferências e a gente usava link telefônico. Era coisa de doido. Cara, eu fico pensando... Graças a Deus eu entreguei todas, viu? Mas aquela coisa de colocar o par metálico... Chegava o cara da operadora... Eu tinha feito umas colinhas para aprender como é que configurava o negócio... E era batata. O cara chegava para fazer o tal do link telefônico e era eu que configurava.
E eu falava assim, cara, aquele cara tá nos Estados Unidos, está falando com a gente aqui. Não podia mexer muito, né? Então, aquela história, né? Meio quadriculadinho. E, cara, aquilo mexeu comigo de uma tal forma que eu falei, puxa, eu queria um dia mexer mais com esse troço, cara. Quem sabe até uma emissora de TV. Mas aí, estamos aqui na internet hoje. E aí, cara, estar hoje aqui, vendo que a gente teve essa oportunidade maravilhosa de gerar conteúdo que eu divido de coração e o seu, então, de uma relevância ímpar. Obrigado. E saber que isso que a gente fez hoje, eu tenho certeza, já está contribuindo para quem está aqui. E vai contribuir para quem vai assistir isso e vai ouvir a gente falando sobre isso. E quem sabe alguém um dia diga, poxa, cara, eu ouvi uns caras falando sobre, sabe, propósito, sobre jornada, sobre o que é uma experiência sobre aquilo que marca a vida das pessoas de fato. E aquilo me ajudou a tomar algumas decisões e serviu para a minha vida. Então, de verdade, eu acho que aí a gente atinge o objetivo de ser natural, verdadeiro e que as coisas acontecem porque ela está no lugar certo. E ousadia, né, Ralf? Ousadia. Ousadia. Os homens de bem, homens no sentido aqui, lógico, incluindo a todas as mulheres também, ousadia. Se a gente faz alguma coisa certa, boa, comunique. Sem comunicação, você não é visto. E se você não é visto, você não existe. É uma lei muito, muito antiga. Sensacional. Então, tem que comunicar sempre. Tudo que você faz, não é... Você, obviamente, tem que ter esse cuidado de não trabalhar a comunicação no modo no sentido do autoelogio. Sim. Mas de falar assim, eu estou dando um exemplo de como pode ser feito. É isso. Né? Eu acho que é sobre isso. Qual é o caminho que a gente pode dividir com as pessoas? Falar assim, exatamente. Gente, por aqui é bom. E dá para fazer. Dá para fazer e dá certo. É isso, né? É isso. Amigo, toca aqui. Obrigado, cara. Deus te abençoe. Ai, gente, coisa muito boa. Bom, acho que é para essa câmera que eu tenho que olhar. Olha só, a alegria do povo é aqui, Ralf. Eu quero agradecer, na verdade, primeiramente a Deus por fazer essa primeira experiência tão bacana, tão legal. Eu quero agradecer a toda a nossa equipe maravilhosa que, com total entrega, dedicação, comprometimento, que também tem esse propósito da gente estar aqui servindo para comunicar, que a gente está dividindo tudo que a gente tem aqui de melhor para você que está ouvindo, para você que vai estar assistindo. Por mais que a gente possa ter cometido qualquer erro aqui, a mensagem é uma só. Que você possa estar acompanhando a gente, que você possa estar seguindo a gente e que você possa estar aprendendo com a gente. E a gente também quer ouvir você. Então, tudo aquilo que você quiser se comunicar com a gente, mandar alguma mensagem, estamos totalmente abertos e convidando você para estar trocando cada vez mais informação e bom conteúdo também. Então, a gente espera que isso tenha servido para algo muito importante para você que está ouvindo ou assistindo a gente. E é assim que eu me despeço agora, agradecendo pela tua participação, por estar aqui com a gente assistindo. Agradeço mais uma vez aqui a pessoa do Rainer, que veio fazer essa diferença tão bacana com a gente, algo tão incrível. E te convidar para você seguir a gente nas nossas redes sociais. Isso aqui vai estar rolando pelo Spotify, nós vamos estar colocando também no YouTube. Vai ter corte com certeza aí pelo Instagram, pelas outras mídias. Mas, acima de tudo, o objetivo é que vocês possam ter algo que seja produtivo e que seja relevante para vocês. Então, meu muitíssimo obrigado. Espero vocês na próxima e a gente se vê por aí. Valeu!